Prepare-se para uma das mais sublimes revelações espirituais de Neville Goddard. Nesta palestra, Reino de Deus, de um só corpo, Neville nos conduz além da ideia de um céu distante. Ele revela que o Reino de Deus é um estado de consciência, uma transformação do próprio ser humano. O reino não é um lugar para onde iremos, mas um corpo divino que despertará dentro de nós, o corpo de poder, luz e amor que desde a fundação do mundo está preparado para cada um. Neville descreve a experiência da transfiguração, o momento em que o homem é elevado à herança eterna, e todo o mundo à sua volta é transformado pela simples presença desse corpo glorioso. Um corpo que cura, que ilumina e que revela. Tudo o que Deus é, o homem é. Este é um dos ensinamentos mais profundos sobre a natureza do Cristo interior, sobre o mistério de Deus que se reproduz em nós até que desperte como um só ser, um só corpo, um só espírito, um só Senhor. Respire fundo, silencie a mente e deixe que esta mensagem toque o seu coração. Você está tentando compreender o verdadeiro significado de que o reino de Deus está dentro de vós. Mas antes de prosseguir com o áudio, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like, seu comentário, e se esse conteúdo te tocar de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Quando alguém é chamado à Assembleia Divina e incorporado ao corpo do Senhor ressuscitado, então é enviado, e o propósito é reinterpretar o mistério cristão em termos de sua própria experiência e de seu verdadeiro e permanente significado. Pois, ao longo dos anos, as tradições e os falsos conceitos dos homens, por assim dizer, o obscurecem. Portanto, ele é enviado para reinterpretar o grande mistério conforme o experimentará e, então, dar-lhe seu significado eterno e revigorá-lo, por assim dizer. Esta noite, vamos abordar a afirmação que todos vocês já ouviram, o reino de Deus. Naturalmente, vocês pensam em uma esfera, em um domínio. Mas agora, vamos nos voltar para as Escrituras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. Vocês encontrarão isso no capítulo 3 do Evangelho de João 3, versículo 3. Depois, leiam no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, onde ele fala sobre ver a Deus, que não se pode ver a Deus, ver o reino de Deus. E, no entanto, ele disse: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegar com poder. E então ele acrescenta: 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto e foi transfigurado diante deles. Agora, você lê isso e pensa em um homem levando 3 amigos para o alto de uma montanha aqui na nossa terra. Não é nada disso. Eu conto a vocês o que vivenciei e, então, preciso compartilhar com vocês o que tenho, e não apenas a minha experiência, mas também o meu corpo. Preciso dar a vocês meus olhos, meus ouvidos, minha língua e meu corpo. Mas, ao dar, eu ainda o guardo e ele cresce com a doação. No espírito, preciso compartilhá-lo, então conto exatamente o que aconteceu comigo e digo que há alguns aqui presentes que não experimentarão a morte até que vejam o que lhes contei, e até que vejam o reino de Deus chegar com poder. O reino de Deus é o homem transformado, o homem transfigurado. O que se segue a essa declaração revela o significado do primeiro versículo do capítulo 9 de Marcos. Há alguns que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegar com poder. Então, ele os leva ao alto do monte e se transfigura diante deles, e eles veem um ser transfigurado. Essa é uma metamorfose, uma mudança completa de forma que ele lhes mostra, e esse é o reino de Deus, esse é o poder. Não é um domínio, é o poder de um corpo transformado. Pois onde quer que esteja, ali está o reino de Deus, ali está o poder. E ele promete que há alguns aqui que não provarão a morte até que vejam esse ser transformado que lhes diz que foi enviado por alguém, e quando o virem, verão aquele que o enviou. É isso que ele está lhes dizendo. Bem, quem os enviou? Aquele a quem vocês chamam de Deus, mas eu o chamo de Pai, e eu e ele somos um. Quando me virem, saberão que eu sou ele. Portanto, o primeiro a me ver será aquele que me vir revestido de poder. Depois disso, vocês me verão revestido da mesma forma que me viram revestido de luz.
Vocês verão a luz real. Chamem-me de príncipe ou chamem-me de rei. Ou vocês me verão revestido de amor. Mas vocês me verão, exatamente como eu lhes disse que ele é quando me enviou. Assim, o reino de Deus não é um reino, mas sim um ser transformado. É uma metamorfose do ser, portanto, uma mudança de forma. Então, o que mais ele me disse? Ele disse: tudo o que eu lhe disse, você experimentará. Agora ele pergunta: pode a casa do homem forte ser saqueada sem que ele seja primeiro preso, e então os seus bens possam ser roubados? Mateus 12, 29. Você deve estar se perguntando o que isso significa. Estas são as palavras do Senhor ressuscitado. Pode a casa do homem forte ser saqueada? Bem, quem é o homem forte cuja casa só pode ser saqueada se ele for primeiro preso? Você precisa prendê-lo e então poderá saquear seus bens. O homem forte, nesta declaração, representa Satanás, o incrédulo no homem, e então o Senhor ressuscitado saqueará a sua casa porque exorcizará tudo o que ele mantém em cativeiro. E isso é respondido na declaração quando João Batista enviou seu discípulo e lhe disse: diga-me, és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Ele disse: vai e conte a João tudo o que você viu e ouviu, que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são curados e purificados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam e que aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11 versículo 2, 5. Vai e conte a eles todas essas coisas que estão acontecendo e deixe que ele julgue se este é aquele que há de vir. Bem, eu lhes digo que isso aconteceu comigo. No alto-falante, em 1946, navegando pelo Caribe, quando de repente, inesperadamente, certamente eu não esperava, fui elevado aos céus, a esse corpo que realiza todas essas coisas. Como lhes é dito: vinde, benditos de meu Pai, entrai na herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. E também: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Bem, naquela noite, fui elevado a essa herança que é apenas um corpo, o corpo transformado. Só posso descrevê-lo como um corpo de luz, um corpo de poder. Era autoluminoso e não precisava de nenhuma luz externa, nem sol, nem lua, nem estrelas. Simplesmente luz. Era a luz radiante. E um coro celestial cantou enquanto eu era elevado. Neville ressuscitou. Neville ressuscitou. Ao ser elevado a esse estado, simplesmente flutuei, apenas flutuei sobre a terra e um mar de imperfeição humana. Havia cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos, todos os mencionados nesta declaração e, à medida que eu passava, cada um era transformado na perfeição que buscava, cada um. E eu não fiz nada além de simplesmente ser. Eu era apenas um ser de poder. Não parei para perguntar a este ou aquele o que desejavam. Não senti compaixão. Meu próprio ser era tudo o que era necessário para transformar cada um à minha passagem, e eu simplesmente flutuava. Todos se tornavam perfeitos enquanto eu flutuava. E quando esse coro chegou ao fim, cantou em exultação: está consumado. Então, senti-me condensado e retornei a este pequeno mundo nesta pequena vestimenta mais uma vez. Então, a pergunta que João fez: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Bem, vai e conte a João o que você viu e o que ouviu. E então você conta a ele todos esses exorcismos que testemunhou e diz: se esse não for o que deve vir, então me conte outro. Portanto, o reino dos céus não é um reino. O reino dos céus é o corpo transformado. Posso afirmar com segurança esta noite que, se eu morrer agora, neste exato momento, tenho testemunhas de que esse corpo foi visto por aqueles que estavam presentes nesta plateia. Uma pessoa faleceu há 2 anos, quando eu estava em São Francisco, e ela o viu antes de partir, ela o viu revestido de poder. Ela ficou maravilhada. Ela foi testemunha ocular do poder que o revestia. Pedro afirma que vimos a Sua Majestade, revestida de poder. Ele disse:
Quando lhes disse essas coisas, não fomos enganados por algum mito, mas fomos testemunhas oculares da Sua Majestade, revestida de poder, na segunda carta de Pedro. Ela ouviu e, logo depois, talvez 1 ou 2 meses depois, faleceu. Mas ela cumpriu a declaração. Há alguns que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vir com poder. Ele sabia que muito viria com poder. Eu vou além e digo que também será visto vindo com amor, vindo com luz e revestido dessas coisas. Pois estou lhes dizendo o que experimentei, e o que experimentei, todos no mundo experimentarão, absolutamente todos. Somente Deus se reproduziu em nós e agora precisa se revelar em nós. Portanto, tudo o que é Deus é homem, e o homem é tudo o que Deus é. Pois, tendo se reproduzido em mim, ele precisa se revelar em mim, e eu assumo o papel central em uma experiência em primeira pessoa, singular e no presente. Assim, quando leio as Escrituras, vejo a mim mesmo me revelando nelas. E então, em verdade te digo que, se não nasceres de novo, não podes ver o reino dos céus. João 3:3. Ou seja, você não verá a forma de Deus, não o reino em que ele opera, mas a forma. Pois seja o que for que ele seja, esse é o reino, esse é o corpo. Tudo é possível a um corpo transformado dessa forma. Então, aqui, quando vocês lerem o reino dos céus, não pensem em alguma esfera para onde irão coletivamente. Pensem no corpo que era seu, preparado para vocês antes mesmo da criação do mundo, desde a fundação do mundo, este corpo foi preparado para vocês. É um ser transformado. E vocês entram nesse corpo. Não consigo descrever a glória que é entrar nesse corpo. Quando vocês passam por ele, tudo o que era feio deixa de ser feio. Vocês passam e tudo se transforma em beleza. Tudo se torna perfeito porque vocês são perfeitos. Vocês são os perfeitos nesse corpo, pois o corpo é perfeito, mesmo que retornem a este plano. E vocês contam isso na esperança de que muitos ouçam e muitos acreditem. Mas vocês não podem jurar que todos acreditarão. Mas eles ouvirão, alguns rejeitarão e outros acreditarão. Mas você pode dizer com confiança, e eu lhes digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegar com poder, sabendo em seu coração que o reino de Deus é o corpo transformado que você veste, do qual você tem plena consciência, embora eles não possam ver. E você sabe que no mundo espiritual você deve agora compartilhar não apenas o que você sabe, que é chamado de boas novas, para que os pobres ouçam as boas novas, mas também compartilhar seus olhos e seus ouvidos. Agora, a palavra traduzida como testemunha ocular nas Escrituras, nós somos testemunhas oculares de Sua Majestade, por definição significa contemplar com espanto algo extraordinário. Não é uma visão passiva. Não é a visão mecânica que estou usando agora ao olhar para vocês, é algo que estou vendo e é extraordinário. Vocês conseguem ver um ser diante de seus olhos subitamente transformado, e vocês conhecem o ser, reconhecem o rosto, mas o rosto agora é um rosto celestial. Não está marcado por cicatrizes, não está envelhecido, não é nada do que vocês conhecem aqui. É completamente perfeito e, ainda assim, brilha como o sol. Vocês não veem um corpo fraco, não veem um corpo pequeno, vocês veem um ser que foi completamente transformado. O rosto é humano e, se ele falar com vocês, a voz é humana. Se ele gesticular, as mãos são humanas. Mas não vão além disso, pois vocês não verão nada além disso. Vocês verão um ser glorioso de luz se ele estiver revestido de luz naquele momento, e o reconhecerão como o príncipe da luz. Se ele estiver revestido de amor, vocês o reconhecerão como alguém que veste a forma humana divina, que é amor. Se ele estiver revestido de poder, vocês saberão que é poder, poder infinito. Nada é impossível para ele, revestido de poder, revestido de sabedoria. Porque tudo o que foi dito sobre Deus será agora dito e descoberto por alguns que ainda estão de pé e que não experimentarão a morte até que verifiquem a verdade do que ele disse. Então, um dia, ele partirá deste mundo e outros contarão a história, pois os 4 evangelhos foram escritos pelas testemunhas oculares, aqueles que a contaram. Ninguém sabe quem são Mateus, Marcos, Lucas e João.
Eles foram os compiladores, os registradores das testemunhas oculares. Ninguém sabe quem eles realmente são. Uma amiga minha, que está aqui esta noite, me escreveu esta carta na qual ela disse: Eu vi João em visão, era o João que escreveu o Evangelho de João. Ele estava vestido com uma túnica semelhante a uma toga, tinha cabelos brancos, barba branca, estava sentado com uma Bíblia no colo e, ao lado dele, havia 2 vestidos da mesma maneira. Eu não precisei perguntar se ele era João, eu sabia que era João. No colo dele estava este livro preto, era a Bíblia, e era a história de Cristo, Jesus Cristo. Mas ela sabia que este era o verdadeiro Evangelho. Não eram os outros evangelhos, as outras Bíblias registradas no mundo, este era o verdadeiro Evangelho, a verdadeira mensagem de Cristo. Ela disse: Não saberia dizer como eu sabia, simplesmente sabia. Porque a sabedoria que vem do alto é inquestionável, e ela sabia disso. Bem, permita-me dizer-lhe que a Bíblia do intérprete, considerada pelos críticos bíblicos modernos como o avô de toda a crítica bíblica, e cujos estudiosos que nela trabalharam durante anos são considerados os mais destacados na área, afirma, a respeito de João, que o Evangelho, antes de ser impresso, estava desalinhado, seja por acidente ou intencionalmente. Hoje, acredita-se que não foi por acidente, mas sim que os primeiros padres da Igreja, no século II ou III, o desalinharam deliberadamente. Não era a intenção do autor, e eles tentaram reorganizá-lo no que acreditam ser a verdadeira ordem do Evangelho. Portanto, posso dizer a ela, e sua visão está correta. Você viu o livro como deveria ser, fechado. Você o viu como deveria ter sido impresso, e não como é impresso hoje. A impressão atual está desalinhada. Eu poderia pegar esse livro e reorganizá-lo, eu não mudaria uma palavra sequer, mas, ao reorganizá-lo, a leitura se torna mais simples. A leitura flui melhor quando reorganizada. Pegue o capítulo 5 e o 6 e inverta-os completamente. Posso pegar o capítulo 3 que citei hoje e ir para o 21, pular para o 36, voltar ao 22 e terminar com ele, reorganizando o livro inteiro, e o resultado fica muito mais bonito. Então você viu corretamente quando viu o único livro verdadeiro em seu colo e o João que o escreveu. Mas hoje não sabemos quem Mateus, Marcos, Lucas e João realmente são. Eles são os escritores anônimos das testemunhas oculares. Como Pedro diz: Não foram fábulas engenhosamente inventadas que lhes contei, pois somos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a sabedoria. Eu sou o poder. Eu e o Pai somos um. E alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino, até que vejam o corpo do qual falo. E quando viram, viram a majestade de Deus revestida em forma mortal. Mas depois que essa forma for retirada, esse ser de luz, o ser de amor, o ser de sabedoria estará revestido para sempre. Você o encontrará. Mas ele o inspirará até o fim, porque ele é seu irmão, ele é um com você, e ele é o Pai, assim como você também é o Pai. Então você não é um pequeno pigmeu sofrendo como sofre, ignorado como é, marginalizado como é. Você não é isso. Você está vestido com esta veste de carne e, no entanto, você é o Deus do universo. Você é o ser mencionado nas Escrituras como Deus Pai. Você é o Cristo das Escrituras e você é este homem modelo. E se desdobrando dentro de você está este ser. Você não pode apressar as coisas, tudo acontece no tempo certo. Como ela disse em sua carta para mim. Parecia que você era o capitão do navio, esperando, e não podia partir até que todos fossem chamados e incorporados a este estado. Você não podia partir e não partiria até que todos fossem chamados. E, por mais estranho que pareça, todos foram chamados em ordem, nenhum antes do seu tempo. Foi chamado em ordem. E lá estava você, como o capitão do navio, esperando que todos fossem chamados, esperando pacientemente. Pois, de qualquer forma, é você quem está chamando. E ela escreveu esta volumosa carta sobre a visão. Então eu lhes digo, ela é a testemunha ocular presente.
Uma testemunha ocular é alguém que vê com os próprios olhos e pode relatar o que viu, tornando-se testemunha daquele acontecimento ou daquele fato, seja ele qual for. Mas as testemunhas oculares das Escrituras são as testemunhas oculares presentes, aquelas cujos olhos se abriram para o mundo do pensamento, para a eternidade. Foi a ela que eu dei estes meus olhos. Ao dar, eu compartilhei. Ela, por sua vez, deu e, portanto, compartilhou. E é através do compartilhamento e do compartilhamento destes olhos imortais que podemos ver o reino de Deus, que nada mais é do que a forma transformada do homem. E não deixem que ninguém lhes fale de reino algum. Não é um reino. Vocês criam à vontade. Vocês não entram em um reino. Não é a esfera em que ele opera, é o governante real que vocês são. É preciso o poder do corpo que vocês vestem para acomodar tudo no mundo. Não importa onde vocês estejam, é isso, esse é o reino de Deus, esse é o reino dos céus. Então, quando você entra neste corpo que existia antes do mundo, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Esse é o corpo que está esperando por você. Curiosamente, como uma criança crescendo, você entra nele e fica maravilhado. Você se maravilha com o seu poder. Você não faz nada para transformar as pessoas, e, enquanto você passa, elas são transformadas, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, o leproso é curado e os mortos ressuscitam. Tudo no mundo retorna à perfeição. E você não fez nada, quero dizer, não conscientemente, você simplesmente, porque o seu corpo fez isso. Esse é o reino dos céus, e céu significa harmonia, tudo deve estar em harmonia, deve ser perfeito porque você é perfeito. Quando você chega ao fim, você simplesmente desliza, é tudo o que você faz. Enquanto você desliza, todos são aperfeiçoados e um coro celestial canta. Está consumado, o último grito na cruz. E isso vem do Evangelho de João. Está consumado. Então você volta para anunciar isso, e alguns creem e outros não. Para você, não importa quem crê e quem não crê. Você apenas anunciará. Aqueles que creem, você pode dizer com ousadia. Eu lhes digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte antes de verem o reino dos céus, o reino de Deus vindo com poder. Você pode afirmar isso com ousadia. Pois o poder será revelado primeiro, como está escrito no livro da lei. Ele veio primeiro revestido de poder e, depois, virá revestido do seu nome. Mas primeiro ele aparece como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Êxodo 6, 3. Então, quando Marta viu, ela viu apenas poder e a expressão do poder, mas reconheceu que o rosto que expressava esse poder era o de um amigo que ela conhecia na terra. E ela o conhecia como tal amigo. Mas ela precisava testemunhar o poder e, antes de partir deste mundo, testemunhou a verdade do que eu disse. Desde então, outros me viram revestido de luz. Vocês precisam me ver revestido de amor. Vocês precisam me ver revestido de todas as vestes. Ela o viu em poder, minha amiga Sharon o viu em luz, minha amiga Marge o viu naquela luz brilhante, mas vocês o verão revestido de amor. Pois vocês estão na presença do amor e responderão corretamente, e aquele que veste a veste do amor os abraçará. Pois todos os outros são apenas expressões de amor. Poder é um atributo, sabedoria é um atributo. Todos esses são atributos do amor, e o estado fundamental é o amor. Quando você o vir revestido de amor, ele o abraçará, o incorporará ao seu corpo e então você será enviado. Então você terá todas as experiências descritas nas Escrituras a respeito do Senhor Jesus. É a única história verdadeira no mundo. Não há nada além do Senhor Jesus Cristo. Se ele não estivesse em nós, não poderíamos respirar. Se ele não estivesse em nós, seríamos apenas barro, mas porque ele está em nós, você é imortal. E um dia você vestirá o corpo do qual ele falou, e esse corpo é o corpo de Deus. Não há nada além do Senhor Jesus Cristo, nada. Todo o resto se desvanece no nada. Portanto, Cristo em vocês é a esperança da glória.
Colossenses 1, 27. E quando ele despertar em você, haverá apenas um Cristo. Você é o mesmo ser que aquele em quem ele despertou, que parecia ser outro. Você descobrirá que realmente não somos outros, apenas um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, um só Pai de todos. Efésios 4, 4. Então, aqui, quando você é chamado e enviado, você nunca é enviado senão por aquele que é amor. Poder, sim, você o verá, mas não antes de ser incorporado ao amor. Se você tem poder sem amor, você poderia destruir a terra. Você nunca terá esse poder até que primeiro seja revestido de amor, porque o amor é tudo. Não há nada além de amor, e o poder é apenas um atributo seu, assim como a sabedoria é um atributo seu, a luz é um atributo seu, tudo, menos amor. O amor é a sua realidade, e Deus é amor. E sempre que você encontrar um ser revestido de amor, é porque você foi chamado. Seu nome então apareceu e está no livro, tudo em ordem. Não um antes do outro, vem em ordem. Você haverá olhar para aquele livro e ela marcará. Você está certo e então você vai diante do Senhor ressuscitado revestido de amor e ele o abraçará, e então você é enviado e tudo o que foi dito sobre ele você experimenta. Então você diz exatamente o que está escrito nas Escrituras. Há aqueles que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegar com poder. Você não precisa ir além disso. Eles o verão revestido de poder, e você é quem proclamou isso. Eles verão você. É o seu rosto, apenas transformado, um rosto que você nunca viu na terra, sem mácula, apenas perfeição. E o corpo de poder é um poder que poderia destruir a terra se quisesse, mas não o faria porque primeiro foi revestido de amor. Eles ainda não o tinham visto revestido de amor, mas o viram revestido de poder. E então outros o verão revestido de luz e saberão que você é o príncipe da luz. Mas chegará o dia em que eles te verão. E ela descreve João exatamente como você verá aquele que veste a roupa do amor. Pois, quando você o encontrar, ele terá cabelos brancos como a neve, é aquele rosto encantador. É o rosto mais celestial. Você poderia descrevê-lo, é como eu poderia descrevê-lo. É loiro, sim. Os olhos são olhos celestiais e azuis. Os cabelos são brancos como a neve, mas ele não é velho, e ainda assim ele é o ancião de dias. Nada parece ter vindo antes dele, nada o precedeu. Ele é todo amor, e ele está diante de você. E como isso acontece, eu não saberia dizer, mas quando ele te abraça, vocês se fundem e não são mais dois. Naquele momento, vocês são um, você é o ser que te abraçou. Você agora é o ser de amor que é o próprio Deus. Então ele te enviará ao mundo para experimentar tudo o que está registrado nas Escrituras, tudo o que ele experimentou, só que você experimenta agora. Então você dirá exatamente o que está escrito nas Escrituras e agora essas são as suas palavras. Você contará a qualquer pessoa no mundo exatamente o que aconteceu e aconteceu com você. Toda criança nascida de mulher, independentemente de sua raça, nacionalidade ou cor da pele, terá essa experiência. E quando a cortina se fechar sobre todo esse drama, saberemos e entenderemos do que se trata. Então, quando você for enviado, será enviado para reinterpretar o grande mistério de Jesus Cristo em termos de seus significados permanentes, pois todos os significados se perderam. Eles falam de um Cristo que nunca existiu. Eles não conhecem o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, e não há outro, nenhum outro ser. Portanto, no fim, você despertará como o Senhor Jesus Cristo e, ainda assim, posso lhe dizer, sem perda de identidade. Esse é o mistério, e eu o conhecerei na eternidade. Sua forma transformada, sim, em um corpo de amor, um corpo de luz, um corpo de poder, um corpo de sabedoria, e ainda assim, o rosto, eu o conhecerei na eternidade. E o rosto é tão belo. Você não pode descrever a beleza do seu rosto quando entrar naquilo que é chamado nas Escrituras de o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Isso não é um pensamento emergencial da parte de Deus, isso foi antes que o mundo existisse. Tudo foi planejado, tudo foi arquitetado. Vocês ficam remoendo isso.
E eu não consigo explicar o que isso significa para a noite de vocês, para o nosso amanhã, quando vão dormir à noite e ficam pensando nisso em vez dos problemas do dia. Todas essas coisas serão resolvidas, porque o Pai Celestial e vocês são um só, e Ele conhece as suas necessidades terrenas. Ele sabe de tudo o que vocês precisam neste mundo. Vocês precisam de dinheiro, com certeza, precisam de roupas, precisam de abrigo, precisam de tudo o que o homem precisa neste mundo. Mas vocês ficam pensando nisso em vez das necessidades, e as necessidades serão supridas. Tudo virá para o seu mundo, o dinheiro necessário, as roupas, o abrigo, tudo virá. Eu lhes digo por experiência própria que, do nada, tudo isso acontece. Então, aqui está, e o reino de Deus está dentro de você, e esse reino é o seu corpo transformado e transfigurado. Ele os levou para o monte. Não diz qual monte, e os estudiosos especulam sobre qual monte seria, o Monte Taber, outro monte, e não tem nada a ver com qualquer monte na terra. Ele os levou para um lugar alto, tudo está dentro dele, e ali, diante deles, ele se transfigurou. E apareceu um representando a lei, Moisés, e então Elias, representando os profetas. E quando os olhos se abriram completamente e se tornaram olhos penetrantes, quando viram claramente, era somente Jesus. Mateus 17, 12. A lei foi cumprida, as profecias foram cumpridas, tudo se cumpriu em Jesus. Não há nada além de Jesus. Tudo havia desaparecido completamente, exceto o próprio Jesus, e esse é você. Você é o Senhor Jesus Cristo. Não há outra realidade no mundo, e o Senhor Jesus Cristo é o Deus que criou tudo. Portanto, o Senhor Deus Jesus Cristo se reproduziu em nós e deve se revelar em nós. À medida que ele se revela em nós, é o mesmo ser. Um ser caiu e se fragmentou. Todos são reunidos um a um no único ser, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, um só Pai, e você é isso. Você fica pensando nisso. Não posso dizer a hora nem o dia. Gostaria de poder dizer a todos aqui esta noite, que seja esta noite. Porque o que mais no mundo vale a pena? Se ao menos pudesse ser esta noite. Não, você não vai perder o amor pelas pessoas, na verdade, ele aumenta. Seu amor pelas pessoas, seu amor pelas coisas, aumentará. Você não perde o interesse. Não, você se apaixona ainda mais. Não importa o que seja, você simplesmente ama as pessoas ainda mais. É algo peculiar que acontece com você, você simplesmente ama. Você não perde o interesse pelas coisas boas do mundo, como um bom jantar. Não, você o aprecia. Sua capacidade de amar e de desfrutar aumenta 100 vezes. Você não precisa se envergonhar de derramar uma lágrima se estiver comovido. O versículo mais curto das Escrituras diz: Jesus chorou. Então, você não precisa se envergonhar de derramar uma lágrima se estiver emocionalmente tocado por algo que está vendo. Fui assistir a um filme ontem à noite, Adeus, Sr. Chips, e houve apenas um pequeno momento que me fez chorar. Eu sabia que estava assistindo a um filme, sabia que era tudo atuação, e então veio a notícia de que ela havia morrido. Eles mudaram o enredo, porque eu vi o original com Robert Donat, onde ela morre no parto. Mas desta vez ela não morre no parto, ela é morta por uma bomba alemã que caiu sobre Londres. A notícia chega até ele, de que ela foi morta, e então um menino da sua classe entra e conta a todos que a Sra. Chips está morta, assassinada. Claro, ele sabe disso, nenhuma lágrima cai em seu rosto, mas devem ter colocado algo em seus olhos para mostrar as lágrimas se acumulando, os olhos vermelhos. Tudo em cores. Bem, seria impossível assistir a isso sem derramar uma lágrima, embora eu saiba que estou assistindo a uma imagem. Mas você encontra consolo, porque o papel que você está destinado a desempenhar é o de Jesus Cristo, e ele derramou uma lágrima quando seu amigo Lázaro morreu. Então ele veio, e o versículo mais curto registrado nas Escrituras é: Jesus chorou. Portanto, não se envergonhe de derramar uma lágrima. Portanto, seu destino é cumprir plenamente a história de Jesus Cristo. Essa é a sua verdadeira biografia espiritual.
Você a escreveu e agora veio para interpretá-la. Tudo está dentro de você e se revelará dentro de você. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Não entendi quando você disse que, ao nascer de um lugar elevado, por ainda estar preso a este corpo, você está sujeito à raiva, e, no entanto, esta noite você disse que seu amor e compreensão aumentam. Resposta. Sim, aumenta. O amor e a compreensão aumentam. Mas enquanto você estiver preso a este corpo, um corpo animal, você desempenhará o papel deste animal, mas não na mesma medida que antes do nascimento divino. Como Pedro disse, ele sabe que o tempo de sua partida está próximo, muito próximo, e por isso disse: devo lhes dizer enquanto ainda estou neste corpo. Então ele confessa que o corpo era sua limitação, em sua segunda epístola, 1 versículo 13. Enquanto ainda estou neste corpo, e então ele continua a contar sua história como testemunha ocular, mas confessa a limitação do corpo. Este corpo é uma limitação. No que me diz respeito, ele me limita. Bem, eu gosto de comer, gosto de beber, gosto de todas as coisas que faço, mas ainda é um corpo frágil. Preciso colocá-lo para dormir e levantá-lo de manhã, vesti-lo, barbeá-lo, banhá-lo, realizar todas as funções normais e naturais. Não posso ordenar que outra pessoa elimine ou assimile coisas por mim, tudo isso eu preciso fazer. Mas existe um corpo que eu visto que não tem nenhuma dessas limitações. Porém, enquanto eu estiver preso aqui para contar a história, devo me submeter ao corpo ao qual estou ligado. Paulo disse em sua última carta a Timóteo: chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e agora vem a coroa da glória que me foi reservada. 2 Timóteo 4, 7. Mas enquanto ele ainda veste esse corpo, ele é um espinho em seu lado, todas as fraquezas do corpo ainda são suas. Não importa o quão forte você seja, você está se enganando se me disser que, aos 80, 90 anos, se você sobreviveu até aqui, se sente como se sentia aos 20. Já ouvi homens me dizerem isso quando a natureza já ultrapassou há muito tempo suas capacidades. Mas mesmo assim eles pensam assim. Bem, eles não estão enganando ninguém além de si mesmos. Eles são escravos do corpo que vestem. Shakespeare tinha razão, e no final, sem dentes, sem olhos, sem nada, é no final mesmo. Bem, isso faz parte da peça. Não tenha medo de continuar crescendo, mas esteja disposto a qualquer momento, deixar ir, porque você vai deixar ir de qualquer maneira. Se esta noite eu for chamado, tudo bem para mim. Eu conheço o corpo para o qual me movo e sei que não há retorno, pois não se pode retornar depois de ressuscitar. Você pode influenciar do alto e observar com saudade e amor todos aqueles que ainda estão no mundo da morte, aguardando ansiosamente o despertar de seus irmãos que estão sepultados no mundo da morte. Pois nós renunciamos, abdicamos desses corpos antes de virmos à terra. Não estamos crescendo neles, eles eram os nossos corpos. E nós os renunciamos, voluntariamente. Eu saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. João 16, 28, e eu e o Pai somos um. João 10, 30. Portanto, eu não sou uma criaturinha que saiu do pântano, como ensinam os evolucionistas. Abdiquei do meu poder divino e vim aqui com um propósito. Então, ao término desse propósito, retorno à posição que ocupava antes da criação do mundo. Pergunta. Você disse que o rosto, as mãos e a voz eram humanos. Bem, quando o rosto aparece para você, não há corpo junto, e o rosto brilhava, o cabelo era branco e a barba também. O próprio rosto brilhava, mas os olhos eram escuros e penetrantes. Mas ele tinha uma mensagem para mim e eu nunca tinha visto aquele rosto antes. Cerca de 10 anos depois, vi a foto do rosto que me apareceu, e ela tinha uma mensagem para mim. É comum um rosto aparecer assim, sem corpo? Resposta. Nada de novo, minha querida. Pergunta. Era um rosto lindo, de verdade. Tudo era branco. Resposta.
Bem, se a mensagem transmitida por essa pessoa pudesse ser testada, sempre teste o espírito para ver se ele vem do Senhor. Se pudesse ser testado e comprovado em ação, então seria verdadeiro. O teste perfeito é recorrer às Escrituras, e se houver passagens paralelas que correspondam à sua experiência, então é verdade. Pois essas são as duas testemunhas necessárias, e uma, a sua experiência, que é interna, e a outra, a palavra escrita, externa. Se ambas concordarem em testemunho, é conclusivo. Bem, se não houver mais perguntas, até a próxima, que por acaso será na sexta-feira. Obrigado. Boa noite.